mais de 350 clientes ativos. Se eu tivesse que investir esses 100 mil reais dentro de um único funil, a mesma estratégia de creator que eu vendo para o meu cliente, eu também trago essa estratégia aqui para dentro da nossa empresa. Depois que a gente entende que a nossa principal métrica é o custo por lead qualificado, eu estou dando a possibilidade da pessoa que eu quero, do meu lead que eu desejo, marcar uma reunião. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar bem claro para você. Vender não é sobre ter 1000 estratégias, 1000 coisas sendo testadas ao mesmo tempo, mas sim ter um único funil com métricas bem avaliadas, bem definidas, que vão te levar a um faturamento elevado. Eu posso te dizer isso com tranquilidade e é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo de hoje, porque nos últimos 12 meses, a minha empresa vendeu mais de 2 milhões de contratos recorrentes e, além disso, a gente adicionou mais de 3 milhões de projetos pontuais aqui dentro da nossa companhia e, utilizando a estratégia de um único funil de vendas, a gente conseguiu chegar nesse resultado. E se eu tivesse que começar hoje, ou se eu tivesse que aprimorar qualquer funil de vendas, sem dúvida, eu isolaria tudo aquilo que é fumaça, tudo aquilo que a gente chama de espuma e focaria em transformar um único funil em um funil específico que traz resultados consistentes antes de fazer qualquer outra coisa. E hoje eu quero te mostrar, compartilhando aqui a minha tela, o exato passo a passo, o exato funil, exatamente aquilo que eu estou fazendo aqui dentro da Turbo hoje. Com mais de 350 clientes ativos, eu posso te dizer, além da gente testar para a Turbo, a gente faz isso para esses outros clientes. Então, já aqui dentro da minha tela, eu quero começar trazendo para você um ponto antes mesmo do nosso funil de anúncio, que é: eu preciso ter clareza com quem eu vou me comunicar. Ou seja, a gente já prestou consultoria aqui dentro para uma empresa chamada Traction. A Traction, ela é uma empresa que hoje ela vale mais de $1 bi. E ela é de um colega nosso. E o grande lance é que desde o começo da Traction, eles focaram em se comunicar com o gerente de manutenção. Então, entendendo isso, eles começaram a criar anúncios, criar ativos, criar uma base de comunicação focada nessa persona, porque essa persona cabia dentro de toda a estratégia do ICP. E quando a gente fala disso, quando eu falo disso aqui dentro da Turbo, eu quero dizer que hoje o nosso principal funil, ou seja, o funil que eu mais estresso, o funil que eu mais trabalho, é claro que hoje eu já consigo testar outros funis, mas se eu tivesse que investir esses 100 mil reais dentro de um único funil, eu faria exatamente isso, que é, primeira coisa, a gente vai trabalhar com o funil de reconhecimento. Então, se você entrar hoje dentro da nossa biblioteca de anúncio, você vai perceber que eu tenho alguns conteúdos que eu estou trabalhando dentro do funil de reconhecimento. Ou seja, eu estou abrindo a boca do meu funil, mas especificamente e intencionalmente eu estou distribuindo conteúdos que eu falo com o meu ICP. Ou seja, se você entender esses dois funis, nós estamos trabalhando com o nível de consciência desses clientes. E depois disso, depois que eu trabalho para abrir a boca do meu funil, eu naturalmente já tenho um público populado para que eu faça ou remarketing ou eu trabalho em conversão aberta. Ou seja, eu já entendi com o que o público está engajando, eu tenho um público específico aqui que já engajou e eu tenho um público aberto que eu vou trabalhar com comunicações completamente diferentes. E para isso, quando vocês entenderem a partir disso, a partir desse entendimento, o que eu faço aqui dentro da Turbo é testar, inclusive, dentro dessa estrutura, outras pessoas que vão me dar mais capacidade de teste. Ou seja, presta bastante atenção nisso que eu estou falando aqui agora. Hoje, quando a Turbo investe mais de 100 mil em anúncio, eu estou testando várias outras pessoas, como o Roberto, como a Esther, como o Rodrigo, como outras pessoas, para que eu não só centralize a comunicação no Vitor, no André ou no Rodrigo, e a mesma estratégia de creator que eu vendo para o meu cliente, eu também trago essa estratégia aqui para dentro da nossa empresa. Então, olhando, a primeira coisa, antes de eu colocar qualquer centavo em anúncio, eu tenho que definir para quem eu vou vender. O segundo ponto é, eu vou pensar em distribuir conteúdos para eu ganhar reconhecimento desse público. O terceiro ponto é que eu vou focar
em uma estratégia de comunicação que ela basicamente segue essa estrutura de hook, body e CTA dentro dos meus anúncios. E eu posso garantir que, se você analisar as maiores companhias, elas não estão focadas em criar anúncios só com as pessoas de referências da empresa. Isso vale tanto para e-commerce, isso vale tanto para empresas geradoras de leads. Vocês podem perceber, por exemplo, que a V4, a G4 e várias outras empresas, elas não focam em criar ativos apenas com os fundadores. Porque muitas das vezes a gente consegue criar uma similaridade, a gente consegue comunicar com o público utilizando outras pessoas. Por exemplo, o Roberto, ele virou nosso sócio aqui dentro da empresa, ele se tornou um membro do nosso partnership e ele é a pessoa que hoje a gente tem um criativo que mais traz custo por MQL mais baixo. Então, quando a gente olha para dentro de toda essa estrutura, quando a gente pensa em tudo isso daqui, o grande lance é a gente pensar em como a gente aprimora esse funil. E, inclusive, depois que a gente entende que a nossa principal métrica é o custo por lead qualificado, ou seja, aqui dentro da companhia, lá no meu ICP, eu entendi que o meu custo por lead qualificado, ele é o mais interessante. Mas quem é esse lead qualificado? Pra gente, quando a gente está desenhando aqui esse funil, a gente está pensando em e-commerces que faturam mais do que 100 mil reais. Esse é o nosso foco. E quando eu consigo chegar em um custo por lead que é o mais interessante para mim, que está dentro da minha estratégia de teste, aí eu aprimoro e invisto mais dinheiro. E aí um outro lance. Eu vou te convidar a se inscrever aqui embaixo na comunidade da Skool, que lá dentro tem um material gratuito, você não vai pagar nada para entrar lá também, e você vai entrar lá e você vai pegar a forma como a gente testa os anúncios. Ou seja, como eu avalio o anúncio em 7 dias, como eu avalio em 14, como eu avalio em 30 dias. Porque não basta que eu só gere leads qualificados se eu não estou tendo conversão do outro lado desses leads qualificados. E como que eu faço essa análise de forma bem rápida aqui dentro? Eu pego e entendo se esse anúncio, ou seja, esquece a campanha, se esse anúncio especificamente, ele está me gerando lead qualificado e se esse lead qualificado está virando uma reunião e se essa reunião ela está gerando uma venda. Tudo isso precisa estar num banco de dados, tudo isso precisa estar conectado com o meu CRM para que eu tenha clareza que, de fato, aquele anúncio ele está me gerando vendas, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vem para a página de captura. Por muito tempo e por muitas vezes eu vi clientes errando na página de captura. Então, eu tenho um site institucional muito artístico, muito bonito, porém, ele não está focado em conversão. E tá tudo bem. Agora, quando se trata de uma página de captura, quando se trata de algo que eu estou trazendo o cliente para dentro de uma zona de conversão, aqui eu tenho que pensar em tempo de carregamento, aqui eu preciso pensar no formulário, aqui eu preciso pensar em todo o passo a passo. Então, depois, mais uma vez, vá lá na minha biblioteca de anúncio, entenda essa página aqui no detalhe, porque você vai entender que cada um desses passos aqui, eles foram totalmente planejados. Muitas pessoas poderiam falar, Vitor, por que você não pega só nome, e-mail e telefone? Porque aqui dentro, quando eu penso numa estratégia de CRM por trás, e eu vou falar disso mais adiante, aqui dentro faz todo sentido eu trabalhar com essas perguntas, porque a partir do momento que eu tenho mais informações, eu consigo qualificar melhor as minhas oportunidades. E aí, vindo para cá, né, e eu vou falar como que a gente faz esse enriquecimento dos dados, o meu cliente ele coloca o CNPJ, esse cliente me coloca o cargo e esse cliente também coloca quando ele pretende iniciar. E aqui vem uma grande pegadinha e aqui vem um grande lance que pra gente faz muito sentido. A partir do faturamento desse cliente, eu destino ele ou para uma página de obrigado, que ele pode agendar uma reunião diretamente comigo, ou então eu faço um ajuste para que esse cliente ele possa, de fato, vir para ele ativamente falar com um pré-vendedor meu. Ou seja, o meu MQL, ele tem a liberdade de agendar uma reunião automaticamente. Qual que foi a minha intenção e qual que foi a minha hipótese? O meu teste aqui dentro é que eu diminuísse o meu lead time de reunião agendada. Percebe e olha a profundidade do conteúdo que eu estou trazendo aqui para você. Então, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários o que você está achando, tá? Porque isso daqui mudou completamente o tempo que eu demorava para agendar a primeira reunião. Se eu já deixo isso daqui aberto para o meu MQL, não para todos os leads,
eu estou dando a possibilidade da pessoa que eu quero, do meu lead que eu desejo, marcar uma reunião. Por outro lado, eu venho aqui e entendo que o lead, o cara que ele não é qualificado, ele ativamente vai mandar uma mensagem para o meu pré-vendedor. E aí vem o grande lance, né? Porque aqui até então a gente pensou na estratégia de captura. Agora eu preciso pensar na minha estratégia de nutrição e de CRM, de relacionamento com o cliente. Aqui um parêntese. CRM não se trata da ferramenta que vocês estão vendo aqui agora. CRM se trata da gestão e relacionamento com o cliente. Por quê? Quando eu penso nisso, ligar para o cliente é um relacionamento para o cliente. A automação de WhatsApp é um relacionamento com o cliente. A automação de e-mail é um relacionamento com o cliente. Mandar um brinde é um relacionamento com o cliente. Então, eu preciso pensar na estratégia como um todo e utilizar de ferramentas para que eu crie essa comunicação para com o cliente. Então, todas essas etapas que vocês estão vendo aqui de necessita de contato, agendamento direto, tentativa de contato, contactado, agendar reunião, são etapas e que cada etapa que vocês estão vendo aqui, elas têm uma definição e elas também têm uma tarefa atrelada a essas etapas. Então, depois que o meu pré-vendedor ele agenda uma reunião, o meu funil de vendas ele tem essas etapas aqui. Reunião realizada, em diagnóstico, confecção de proposta, em negociação, fortemente interessado e aguardando os dados para assinatura do contrato. E todas elas eu também tenho duas fases adicionais. Ou eu descarto ou eu congelo esse cliente. Então percebe o seguinte, aqui eu consigo fazer a gestão do meu time de pré-vendas e do meu time de vendas. Aqui eu estou ativamente trabalhando dentro do meu negócio. Aqui eu tenho que ter clareza nas etapas. Aqui é onde você vai definir com tranquilidade, vai pensar, pô, o lead caiu no meu CRM, o que que eu faço? Qual que é a mensagem que eu mando? Qual que é a nutrição que eu faço? Então, por exemplo, né, e aí dando mais profundidade ao nosso conteúdo, quando esse cliente ele se cadastra aqui dentro, eu automaticamente já utilizo o N8N para fazer o cadastro e também para sortear essas oportunidades dentro do meu funil. Ou seja, como é que eu defino que aqui vai para a Lenise, ou aqui vai para o Guilherme, ou aqui vai para o Kaique? A partir desse N8N que eu defino aqui dentro. Então, isso daqui serve para eu poder cadastrar, ou seja, armazenar essas informações. Depois eu tenho as automações de mensagem. Então, eu tenho mensagens que são enviadas aqui utilizando a Evolution API. Então, eu utilizo aqui dentro o N8N para fazer isso. E depois, aqueles clientes que eles não me respondem, eu crio aqui um histórico de follow-up. E aí todo o meu time de CRM, ele está o tempo inteiro preocupado em como que eu faço esse cara levantar a mão. Porque isso daqui importa muito para o nosso negócio. Isso daqui é algo que muda completamente o nosso jogo. Porque não adianta eu gerar um catatal de oportunidades aqui, não adianta eu gerar o meu MQL, não adianta eu comunicar, fazer e estar gerando anúncios bonitinhos, se do outro lado eu estou perdendo e não gerindo as minhas oportunidades. E para complementar isso daqui, algo que as pessoas fazem muito pouco, e esse é um funil que ele continua e vai continuar funcionando para sempre, é que o nosso trabalho é, primeiro, e eu estou melhorando isso daqui ativamente, ciclo após ciclo. Né? A estrutura do PDCA ela serve exatamente para isso. Eu testei uma coisa e aí depois eu vou lá, entendo com os dados e melhoro. Inclusive, eu vou deixar aqui recomendado um outro vídeo no qual eu explico como que eu utilizo o segundo funil que me gera mais vendas, que é o funil de social selling. Depois dá uma olhada nesse vídeo. E aí, por outro lado, esse funil de e-mail, ele me serve primeiro para que eu faça um primeiro momento de comunicação com o cliente para que ele levante a mão, ou seja, eu deixei o espaço para que ele pudesse marcar uma reunião. Mas e se ele não marcar, o que que eu faço? Eu tenho que comunicar. Só que essas informações, elas precisam estar entrelaçadas. Isso daqui muda completamente o jogo. Isso daqui faz com que a gente, de fato, esteja preparado para fazer um melhor aproveitamento das nossas oportunidades. O cliente passou por todo esse funil, depois ele vai por funil de indique e ganhe. Por quê? Por que eu trabalho o funil de indique e ganhe? Porque aqui dentro eu entendo que eu tenho um custo de aquisição muito baixo. Então, se todas as empresas pedissem recomendações para os seus clientes, todas elas teriam um custo de aquisição muito mais baixo. E isso daqui muda a margem de todas as empresas.
E além disso daqui, pensando em gestão e relacionamento com o cliente, olhando para esse funil, depois a gente vai trabalhar no nosso broadcast. Ou seja, semanalmente eu vou mandar uma comunicação para essa base. Então, para a gente fechar esse conteúdo, para eu trazer clareza para você sobre o passo a passo, primeira coisa, você tem que pensar no seu ICP, depois você vai pensar no seu funil de anúncios, você vai pensar na sua copy, você pode entrar lá dentro da comunidade do Skool e entender como que a gente faz esse teste de anúncio, lá dentro tem esse passo a passo. Depois você vem para a sua página de captura e aqui, mais uma vez, a gente está o tempo inteiro olhando para as métricas e pensando em como melhorá-las. Depois a gente vem para o funil de pré-vendas, funil de vendas, o nosso funil de CRM e depois a gente vem para o nosso funil de e-mail. Então, se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, se ele agregou valor aí para dentro da sua operação, não deixa de deixar um like aqui embaixo no vídeo, não deixe de se inscrever no canal e eu vou deixar esse outro vídeo aqui de recomendação para você. Então é isso. Um forte abraço e tchau!